Olá, seja bem-vindo a mais uma Minha Casa de Alívio, em cada casa uma fonte. Hoje tenho o privilégio de estar aqui com você, compartilhando esta palavra, seguindo aí a série Crescendo no Relacionamento Consigo Mesmo. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre o check-up no caráter. Nós sabemos que quando alguém precisa saber se está tudo bem com a sua saúde, se o organismo está funcionando bem, se não há nenhum tipo de enfermidade, o que ele precisa fazer? Ele vai a um médico, o médico pede uma bateria de exames, exame de sangue, exame de urina, exame de imagem, exames físicos, e através desses exames é que podemos constatar se o nosso organismo está funcionando adequadamente ou não. E da mesma forma, nessa série que nós iniciamos, vai ser um tempo para nós nos autoexaminarmos. E hoje nós estaremos falando sobre o caráter. Mas antes de nós adentrarmos nesse assunto, eu quero ler com você dois textos que estão na palavra do Senhor. O primeiro é o Salmo 15. O Salmo 15 diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim, jamais será abalado. Que palavra poderosa! O salmista, quando escreveu esse salmo, inspirado pelo Senhor, nos deixou aqui grandes oportunidades para nos avaliarmos, para vermos como o nosso caráter está à luz da Bíblia. Tem outra passagem também que está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 15 e 16, que diz: Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para edificação de si mesmo em amor. Nós vemos que esses dois textos falam de crescimento. O primeiro vem mostrando de assuntos, qualidades que são necessárias para aqueles que querem subir ao tabernáculo do Senhor. E o segundo texto fala de crescimento. E eu quero agora falar com você justamente sobre isso. O caráter, quando nós falamos de caráter, entre outras definições, nós vemos que o caráter é o conjunto de qualidades, boas ou más, de um indivíduo que lhe determina a conduta e a concepção moral. Também determina o seu gênio, o seu humor, seu temperamento, sendo este caráter resultado de progressiva adaptação constitucional do sujeito às condições ambientais, familiares, pedagógicas e sociais. O que nós queremos dizer com isso? O que essa definição vem nos ensinando? Que cada um tem o seu caráter, cada um tem a sua personalidade. E essa personalidade, ela é moldada de acordo com o ambiente que ela vive, de acordo com a família, de acordo com a sociedade, no grupo social onde ele se encontra. E nós que temos a oportunidade de estarmos vivendo em família como um corpo, o corpo de Cristo,
nós temos a oportunidade de aperfeiçoarmos uns aos outros. E nós vemos que é necessário nós avaliarmos como está o nosso caráter, fazer esse check-up. Veja, muitas vezes nós não conseguimos perceber algumas coisas. Nós já ouvimos falar, e isso é uma grande verdade, que num ambiente onde as pessoas estão, e se por acaso houver um corpo em decomposição, e a pessoa está naquele ambiente e gradualmente aquele cheiro vai tomando conta daquele ambiente, aquele cheiro ruim, aquele cheiro desagradável, mas a pessoa que está ali junto naquele processo, ele não consegue perceber que o cheiro ali está desagradável. Quando alguém então vem de fora e entra naquele ambiente, ele logo percebe e diz: tem alguma coisa podre por aqui, tem alguma coisa estragada. Mas aquela pessoa que está convivendo naquele ambiente, geralmente ele não consegue perceber. É mais ou menos quando você abre e fecha a geladeira. Se tem alguma coisa estragada, aquele cheiro então vem à tona. E é isso que nós precisamos fazer. À luz da palavra, nós devemos permitir que o Espírito Santo venha sondar o nosso coração e venha nos ensinar a nós verificarmos como está o nosso caráter. Eu quero falar com vocês acerca do Salmo 15, algumas qualidades, algumas características necessárias para um verdadeiro cristão. Porque não se pode habitar no tabernáculo, na casa do Senhor, quem não tem essas qualidades. Veja, a primeira qualidade fala de nós andarmos em integridade. Integridade é você ser completo. Íntegro é algo que está completo, que está perfeito, que não é pela metade. Então, a primeira qualidade que nós precisamos ter no nosso caráter é ser inteiros. Nós precisamos ser perfeitos diante do Senhor. Na segunda qualidade que nós vemos aqui no Salmo 15, diz que precisamos praticar a justiça. Praticar a justiça é fazer o que é certo, é fazer o que é justo, aquilo que é devido. E nós também vemos que fala que precisamos de coração falar a verdade. Não podemos falar a verdade da boca para fora, mas a verdade tem que estar em primeiro lugar no nosso coração. E quando a verdade então está no nosso coração, a nossa boca vai declarar aquilo que o nosso coração está cheio, não é mesmo? Também o Salmo 15 fala daquele que não difama com a sua língua. Hoje nós vivemos tempos tão complicados, onde nós vemos um mundo tão polarizado, seja na política, seja em tantas outras coisas, e através das redes sociais nós vemos que as pessoas não pensam duas vezes para difamar, para lançar fake news, para tentar acabar com a reputação das pessoas. Mas o verdadeiro cristão, aquele que tem um caráter segundo o coração do Senhor Jesus, ele não difama a ninguém com a sua língua. E ele também não faz mal ao próximo. E diz aqui também que não lança, nem lança injúria contra o seu vizinho. É difícil, né? Às vezes nós vivemos no meio de uma vizinhança que não é fácil. Festas, bailes, você vai sair de casa, tem sempre um carro estacionado em frente à sua garagem. São tantas situações que nós vivemos, mas nós aprendemos que o verdadeiro cristão não lança injúria contra o seu vizinho. E quando nós fazemos isso, as pessoas logo veem a diferença em nós. Eles falam: aquele vizinho, ele é diferente. Aquele vizinho, ele é um verdadeiro cristão. O Salmo 15 também diz que nós devemos ter o caráter daqueles que desprezam aquele que merece reprovação, mas que honram os que temem ao Senhor. Hoje nós também vivemos tempos onde o que é errado está sendo exaltado pela sociedade e o que é certo,
as pessoas estão ridicularizando, estão reprovando, mas o verdadeiro cristão, aquele que tem um caráter segundo o Senhor Jesus, não faz assim. Ele reprova o que é errado e ele honra aos que temem ao Senhor. A palavra do Senhor também diz que aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Muitas vezes nós achamos que se por acaso nós fizermos um juramento, uma promessa ou liberarmos uma palavra e nós tivermos algum problema no meio do caminho, aquilo nos invalidaria a nossa palavra. Mas não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia fala que nós precisamos cumprir a nossa palavra, mesmo que nós tenhamos prejuízo. A Bíblia fala, a palavra do Senhor nos ensina que a palavra do crente deve ser sempre sim, sim ou não, não. Porque se passar disso, é procedência maligna. Então, nós vemos também que o verdadeiro cristão, aquele que tem o caráter de Cristo, ele não empresta o seu dinheiro com usura, isto é, buscando juros, e também não aceita suborno contra o inocente. E agora, após todas essas qualidades, nós vemos que a palavra nos deixa uma solene promessa, dizendo: quem age assim jamais será abalado. Jamais é jamais. Jamais não é que um dia pode ser abalado. Não, ele nunca vai ser abalado, porque o próprio Deus está lutando por ele. E nesse momento eu quero falar algo mais também. Quando nós comparamos a nossa vida, às vezes ela tem várias cores, várias formas. E como que nós podemos ter o nosso caráter aperfeiçoado? Sozinho nós não conseguiremos. Nós precisamos da ajuda de pessoas que estão ao nosso redor. Nós precisamos de pessoas que nos moldem segundo o caráter de Cristo. Para isso, não sei se você pertence a uma igreja que tem o discipulado 1 a 1, se tem discipuladores, pastores, pequenos grupos, mas uma coisa é certa: você precisa de alguém para ajudar que o seu caráter seja moldado. Às vezes o nosso caráter está assim, disforme, e nós precisamos então ter um molde, e esse molde é Cristo. Então chega alguém em nossa vida e ele coloca a nossa vida e começa a moldar de acordo com Cristo. Ele vai moldando aquilo que estava sem forma, aquilo que estava irregular, aquilo que estava cheio de imperfeições. Agora ele vai se conformando ao caráter de Cristo. Vai sendo apertado, vai sendo moldado até que ele então esteja conformado com Cristo. Você precisa ter um discipulador, você precisa ter alguém que ajude você a trabalhar nesse processo. Inclusive, eu quero aqui pedir que, se você estiver gostando dessa série, se você estiver gostando de acompanhar essas palavras que edificam, que você deixe aí o like, faça o seu comentário. Isso também vai nos ajudar a aumentar o nosso alcance para abençoar a vida de muitas e muitas pessoas. Eu quero também incentivar a você continuar assistindo toda essa série. Serão ainda mais 6 ministrações que estarão falando ao nosso coração sobre nós crescermos no relacionamento conosco mesmo. Precisamos olhar para dentro de nós, e o check-up do caráter é o primeiro ponto. Eu quero nesse momento pedir que você, se você estiver reunido com o seu pequeno grupo, ou se você estiver reunido na sua família, com a sua família ou com alguém, que após esse vídeo você veja as perguntas que estão na descrição e você compartilhe, troque informações, comece a se avaliar. Aí nas descrições do vídeo você vai encontrar as perguntas e eu tenho certeza que
que a sua vida vai ser transformada através dessa palavra reveladora que nos foi trazida neste momento. Eu quero aqui deixar um grande abraço a você, eu quero aqui incentivá-lo a você crescer num relacionamento consigo mesmo. Um grande abraço, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.